Você sabia que existe um plugin no FL Studio que ele é subestimado o seu uso? Estou falando do Fruity Blood Overdrive. Muita gente pensa que ele unicamente serve para você poder colocar distorção em instrumento, como um pedal de distorção. Mas não é esse o único objetivo dele. Com esse plugin você pode criar novos harmônicos na sua música, no seu sample, no seu beat e até mesmo no seu instrumento. Vem comigo que eu vou mostrar isso para você. Bom, para quem não conhece, este daqui ele é o plugin, o Fruity Blood Overdrive. Então como é que a gente pode utilizar ele, tá? O primeiro botão que eu considero o principal que a gente tem nesse plugin é esse daqui, que é onde eu vou aumentar e diminuir a distorção do que eu estou aplicando em determinado elemento, sample ou instrumento, tá? Esse botão aqui, Post Gain, ele é que vai dar o volume de saída do meu instrumento, do meu sample, depois que eu apliquei a distorção, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês, por exemplo, um loop de bateria. Então nesse loop aqui eu vou aplicar um pouquinho de distorção nele com o Fruity Blood Overdrive. Ó, repara que ele vai ganhando mais corpo e mais volume. Se eu diminuo, dá uma caída. E repare, não é uma questão de volume, mas sim são harmônicos, né? Como vocês podem reparar aqui no Wave Candy, repara que a linha de agudos, que é essa azul mais clarinha, conforme eu vou subindo, ela vai ganhando mais vida, mais cor. Então eu estou trazendo novos elementos para essa música, novos harmônicos. Se eu elevo isso muito, vai distorcer o sample. E aí fica praticamente inutilizado esse sample, a não ser que você queira usar em algo específico sobre isso, tá? Eu posso aplicar também esse plugin em uma melodia, por exemplo. Então eu vou dar o play aqui em uma melodia. E aqui eu vou aplicar o Fruity nela. Repara a quantidade de harmônicos que vai entrando dentro dela. Eu posso aplicar dois botões que tem aqui. No caso, esse pré-bend, eu vou tirar graves da minha música. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, acho que no loop de bateria vai ficar um pouquinho melhor. Então aqui eu adiciono um pouco do Fruity Blood Overdrive. E eu vou tirar frequências graves dele. Repara como o som vai ficando mais não, né? Sem essas frequências graves, né? Isso eu estou aplicando antes da distorção. Esse é um ponto importante, tá? Que eu estou voltando ele. Eu posso aplicar isso, um outro filtro, depois da distorção. Então, por exemplo, aqui a melodia novamente. E agora aqui eu vou aplicar um filtro que vai retirar os agudos. Veja como ela ficou mais grave, mais fechada. Eu posso usar ele em instrumentos. Então, por exemplo, eu vou usar aqui no meu oscillator, um sintetizador simples aqui. Repara aqui a quantidade de elementos que tem que o Wave Candy está demonstrando aqui, certo? Quando eu aumento essa distorção, novos harmônicos são adicionados. Então se eu tiro... Essa é a diferença que traz aqui esse instrumento, tá? Eu não preciso somente aplicar aqui, eu também posso aplicar, por exemplo, em um instrumento como um piano, por exemplo. Então se eu adiciono aqui o Fruity Blood Overdrive, eu coloco novos harmônicos nesse piano. É claro que a gente tem que ter cuidado para não deixar ele muito distorcido, tá? Esse botão aqui que se chama Color, na verdade é como se ele fosse um botão que tem no sintetizador que chama Peak. Eu vou dar um pico de determinadas frequências dependendo do que eu estou utilizando. Se é um instrumento mais grave, mais médio ou mais agudo, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui novamente a melodia. Eu vou distorção e vou dar uma cor nela. É algo bem leve, um pequeno detalhe que adiciona
no seu sample ou no seu instrumento que você está usando. Vamos colocar aqui no loop de bateria. Ó, aqueles agudos do prato que tinha um pouquinho mais, deu uma desaparecida. Aqui até bem exagerado, na verdade, eu estou mostrando para vocês. Existe aqui também um botão, que é esse daqui, que é o vezes 100, que simplesmente eu vou aplicar 100 vezes mais de distorção conforme eu selecionar aqui e aplicar pelo meu plugin. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar novamente a melodia. Então, se eu aplicar a distorção até aqui, é esse acréscimo que vai ter de harmônicos. Quando eu coloco vezes 100, qualquer pequeno movimento vai mudar muito a música. Fica até um pouco inaudível aqui. Então, esse é um botão que você deve usar ele com cuidado, para não distorcer e não estragar o seu instrumento, a sua melodia, a sua harmonia, onde você está aplicando esse plugin, tá? Eu considero que você deve usar ele raramente. Confesso que até hoje eu não apliquei ele em nenhum instrumento, nenhuma produção minha. Mas fica aí uma opção que você pode aplicar, às vezes, se você quer buscar uma distorção saturada de algum instrumento, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e também aproveite e compartilhe esse vídeo e leve para os seus amigos produtores aí essas ideias que você pode usar com Fruit Blood Overdrive. É isso aí. Valeu e até a próxima.